Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu irmão. É com muita alegria que a gente se reúne aqui por meio digital para poder louvar e prestar um culto ao nosso Senhor. Em tempos como esse, né, em que a gente está recluso em nossas casas, é importante que a gente ainda mantenha o hábito de nos reunirmos em igreja. E nesse momento, mesmo que virtualmente, né, nós temos que agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá, que é também ser igreja, também estar unidos em igreja por meio da tecnologia, né? Eu quero, meu irmão, te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em Salmos, capítulo 150. Livro de Salmos, capítulo 150, vamos ler todo ele. Diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem-no em seu magnífico firmamento, louvem-no pelos seus feitos poderosos, louvem-no segundo a imensidão de sua grandeza, louvem-no ao som de trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos ressonantes. Tudo que tem vida, louve o Senhor. Aleluia. Meu irmão, assim como a gente disse no iniciozinho, é importante a gente sempre estar unidos em igreja, orando, louvando ao nosso Deus. E que bênção é poder estar aqui juntos nessa noite fazendo isso. Então eu vou convidar você, meu irmão, a fechar os seus olhos comigo e orar pedindo que o Senhor nessa noite receba esse culto agradável a Ele, e que a palavra do Senhor possa falar ao seu coração nesse momento em que a gente precisa desse refrigério que só a palavra do Senhor pode nos trazer. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade, Senhor, que o Senhor nos dá de estarmos aqui, Senhor, por meio da tecnologia, podendo prestar esse culto a Ti. Senhor, em meio a essas tribulações que nós temos vivido, em meio a essas dificuldades que a pandemia do coronavírus tem trazido aos nossos corações, essa angústia que muitas vezes nós carregamos, nós ainda, Senhor, temos motivos de louvar a Ti, de prestar louvores a Ti, porque o Senhor é um Deus soberano, o Senhor é um Deus que está sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor ainda está cuidando de nós. Então, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por nos fazer igreja. Muito obrigado por nos fazer permanecermos em pé. Ainda assim, Senhor, nós acreditamos que tudo isso vai passar em breve. E cremos com o nosso coração, com todo o nosso entendimento, que o Senhor está colocando a mão em tudo isso. Então, Senhor, cuida do nosso coração. Apacenta, Senhor, suas ovelhas. Por isso nós oramos, Senhor, pedindo por esse culto nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos te adorar, Jesus, te glorificar. Nós queremos te bendizer, reconhecer a tua presença, a tua santidade, a tua beleza em todas as situações. Quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam
Pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, da graça e glória. Não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Nós queremos dizer, Jesus, que com certeza o Senhor é esse lugar de refúgio, a tua presença é o nosso ninho, o lugar em que a gente se encontra. E a grande verdade, Jesus, é que quando nós te encontramos, nós nos encontramos também, nós somos encontrados em você. E como é bom a gente poder sentir essa paz que você nos dá, essa segurança que sua presença nos promete nesses dias difíceis, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os seus ouvidos estão avíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Eu sei, Senhor, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã.
Senhor, Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Obrigado, Jesus, pela confiança e pelo descanso que nós temos em você, na sua presença. Obrigado, sobretudo, Jesus, porque nesses dias nós pedimos que o Senhor possa fazer de nós uma bênção na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo num deserto, como flecha que acerta
Pois, Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando está nesse lugar, tua graça invade mim, acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou, vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, o meu primeiro amor. Boa noite, é muito bom estar de volta aqui com você, ainda que remotamente, e poder compartilhar a palavra de Deus com a nossa comunidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, nós sabemos, nós estamos entendendo a proporção que essa epidemia tem tomado nos últimos dias, nas últimas semanas, mas eu gostaria de convergir o seu olhar para o tema e para aquilo que Deus depositou no coração da nossa liderança ao longo desse ano de 2020. E eu gostaria de te convidar a continuar o fio das nossas reflexões e para que a gente possa ter mais uma conversa nesse sentido. Eu gostaria de te convidar a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, no versículo 57. Lucas 9, 57. Quando Lucas nos conta certo momento do ministério de Jesus, no qual o mestre se encontra com algumas pessoas. E Lucas conta essa história em Lucas, capítulo 7, capítulo 9, versículo 57, dizendo o seguinte: quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves no céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. A outro disse: siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família.
Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Senhor, abre o nosso coração para que nós possamos ser mais uma vez desafiados, também consolados, nutridos, confortados pela Tua palavra. Nós, mais do que nunca, precisamos que a Tua palavra fale conosco, fale ao nosso coração, e por isso nós estamos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. A gente tem conversado esse ano a respeito de como Jesus e os apóstolos viam um mundo em trevas. E a explicação para a maneira como Jesus via esse mundo envolto em trevas era o fato de que nós fomos criados por Deus, fomos criados para um relacionamento pessoal com Ele, mas demos as costas, abrimos as portas da criação para que o diabo, esse sistema chamado mundo e a nossa natureza pecaminosa pudessem assumir o controle da história. Em fevereiro nós vimos como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se mobilizaram numa ação trinitária para desenvolver e executar um plano de salvação. O Pai, o Filho e o Espírito se envolveram ativamente, cada um fazendo um papel essencial e crucial para que nós fôssemos levados de volta para casa, para que nós fôssemos encaminhados de volta para o Pai. Nesse mês de março, nós estamos nos perguntando, e a igreja? Qual é o lugar da igreja? Qual é o papel da igreja? Qual é o lugar que a igreja tem diante da missão de Deus? Como nós podemos nos engajar nessa missão e fazer a diferença? Nós descobrimos que Jesus veio como um presente do Pai para nós, Ele veio em missão até nós, e quando nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos engajados pelo próprio Jesus e pela presença do Espírito Santo de Deus, na missão de Deus no mundo. Então nós, como igreja, estamos engajados nessa missão de Deus no mundo. Nós compartilhamos a respeito da prioridade da missão, e hoje nós vamos conversar sobre uma segunda característica da missão, que é a sua urgência. O Evangelho de Lucas, ele conta basicamente como os outros evangelhos sinóticos, o ministério, a vida, a paixão e a ressurreição de Jesus. E Lucas, ele entalha a sua narrativa de uma maneira muito sequencial, muito progressiva, muito lógica. E ele nos diz que no finalzinho do capítulo 9, Jesus entende que havia chegado o momento dele ir para Jerusalém, dele fazer sua última ida a Jerusalém, para que lá ele pudesse sofrer os eventos que culminariam na sua morte na cruz. Jesus está a caminho de Jerusalém, e é justamente no caminho para o último degrau da sua missão, é que nós vamos ver Jesus se encontrando com essas pessoas. Lucas narra essa narrativa, na qual nós estamos pisando hoje, colocando essa famosa tríade de discurso, ou seja, ele seleciona 3 encontros de Jesus e ele coloca esses encontros exatamente nesse momento em que Jesus está indo para o seu sofrimento maior e final. E eu não sei se você percebeu na leitura comigo do texto, mas aquilo que Jesus diz para essas pessoas soa um pouco perturbador. Num primeiro momento, uma pessoa se dispõe a seguir a Jesus e ele diz assim: olha, as raposas elas têm os seus covis, elas têm a sua toca, os passarinhos têm os seus ninhos, mas eu não tenho onde reclinar a cabeça, eu não posso te oferecer conforto, eu não posso te oferecer segurança, eu não posso te oferecer previsibilidade, eu não posso te oferecer acomodação, eu não posso te oferecer segurança. Na segunda conversa, Jesus desafia um homem a segui-lo. Então esse homem diz assim: primeiro, permita que eu possa sepultar o meu pai. A interpretação mais comum desse texto é que o pai daquele jovem havia morrido recentemente ou estava prestes a morrer num leito de morte.
O que é impactante no que Jesus vai responder a ele é que o enterro dos pais era uma obrigação social, uma obrigação religiosa, uma obrigação moral. O funeral ele durava vários dias, havia um pranto coletivo daquela pequena comunidade, dos familiares e da aldeia. Então era um evento muito importante no tecido social do tempo de Jesus. E no entanto, a resposta de Jesus para ele é o seguinte: deixe que os mortos sepultem os seus mortos, você anuncia o reino de Deus. Aquilo que Jesus diz chega a nos causar um calafrio, porque Jesus está dizendo que aquele é o pai desse cara, né? O pai dele será sepultado por outras pessoas que estão mortas espiritualmente, e que muito mais grave, muito mais urgente do que o sepultamento do pai desse cara, é que ele vai e proclame a única palavra que pode dar vida àquelas pessoas. Na terceira conversa de Jesus, uma outra pessoa se candidata a segui-lo, mas ele deseja antes despedir-se da sua família. Ele só deseja dar um abraço no seu pai, despedir-se da sua mãe e pegar o caminho para seguir a Jesus. Mas Jesus diz que aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Provavelmente Jesus está ecoando o momento em que Eliseu foi chamado a seguir Elias como discípulo de profeta. Ele estava arando, né? E se a gente se lembra um pouco de como funcionava o arar a terra no tempo de Jesus, nós vamos nos lembrar que um boi ia na frente, puxando o arado, e era o fazendeiro que colocava a ponta do arado no chão e fazia o trilho no qual viriam as sementes. Então, se você olha para trás, você pode comprometer a trajetória do risco que é feito na terra, causando assim um problema ali na hora do cultivo. Jesus está dizendo que aquele que se compromete com a missão não pode retornar a compromissos anteriores, não deve olhar para trás, porque se ele olhar para trás, ele pode comprometer o futuro da sua missão. E eu gostaria de conversar com você nesses minutos finais. Qual é o ponto? A respeito do que Jesus está conversando conosco aqui. A primeira coisa que eu quero destacar é que Jesus não nos ilude. Ele joga franco, ele joga reto, ele é sincero e ele é 100% honesto no chamado dele para nós como discípulos. Ele nos diz: no caminho do discipulado haverá sofrimento. Jesus deixa claro que o discípulo deve tomar a sua própria cruz, não deve evitar o sofrimento, deve abraçá-lo como parte intrínseca, como parte da missão. Ou seja, Jesus nos alerta a respeito de que no caminho do seguimento haverá sofrimento. Eu me lembro de uma história de John Wesley, quando John Wesley estava sendo perseguido pelas suas pregações públicas. Muitas pessoas vinham a Jesus Cristo por meio do ministério de John Wesley, e ele sabia que o sofrimento e a perseguição das pessoas que tentavam muitas vezes apedrejá-lo em público e até matá-lo, ele sabia que aquilo era parte da sua vocação. Mas ele reparou que certo dia essas perseguições estavam diminuindo, que ele estava tendo paz por todos os lados. Ele parou seu cavalo na trajetória, ajoelhou-se no chão e orou a Deus perguntando se ele estava sendo fiel, se ele estava de fato no caminho certo, porque o sofrimento tinha se dissipado. É engraçado que exatamente enquanto ele parava e se ajoelhava à beira do caminho para orar, um opositor passou por aquela estrada, o viu e tomou pedras e começou a apedrejar John Wesley. E ele ainda ajoelhado, sendo apedrejado, ele respondeu: Senhor, muito obrigado pela sua resposta. Muito obrigado por me manter fiel no caminho. Então, em primeiro lugar, nós, discípulos de Cristo, precisamos saber que no caminho do seguimento a Cristo haverá sofrimento. Haverá sofrimento por causa da obediência a Cristo. Mas a segunda realidade que nós vemos aqui nesse texto, e é muito enfatizada por Jesus, é a urgência que há na missão que ele tem para nós. Jesus sentia a sua missão como algo absolutamente urgente, como algo que era para ontem.
E quando ele compartilha a sua missão com os discípulos, ele também convoca os seus discípulos a abraçar a missão como algo absolutamente urgente, como algo que é para ontem. Nós não temos essa urgência, nem no nosso coração, nem na nossa cultura de maneira geral. Nós sabemos que nós brasileiros somos bem tranquilos e muitas vezes nós deixamos as coisas para a última hora. A gente deixa imposto de renda para a última hora, a gente deixa comprar o presente do Natal para a última hora. Na nossa cultura se infiltrou essa ideia de que, calma, relaxa, tem tempo para fazer as coisas. E muitas vezes nós deixamos as coisas para a última hora. Mas pense bem comigo. E pense bem comigo diante desses fatos todos que têm acontecido recentemente numa escala global. Muitas pessoas ao longo do globo também pensavam, eu tenho bastante tempo de vida ainda. Mas muitas dessas pessoas foram vitimizadas pelo coronavírus nesses últimos dias. No momento em que esse vídeo é gravado, o número de mortes, numa escala global, já passa dos 22 mil pessoas que perderam as suas vidas. Alguns deles com mais idade, outros nem tanto, mas o fato é que para essas pessoas o tempo se esgotou. E se você pensar bem, você vai descobrir que a vida como um todo é uma janela curta de tempo. Que quando nós olhamos para trás, para a nossa adolescência, para a nossa infância, parece que foi ontem, mas isso já se passou 30 anos, já se passaram 15 anos, já se passaram décadas e décadas, e a vida é muito frágil, a vida é muito volátil. Nós estamos vivendo sob a sombra de uma pandemia, de uma grande ameaça à saúde global. Mas as gerações anteriores também viveram sob outras ameaças. Por exemplo, a geração da década de 50 a 70, eles viveram sob a iminência de uma guerra nuclear que poderia destruir todo o planeta. Essas pessoas dormiam frequentemente com medo de que alguém apertasse algum botão que pudesse incidir num conflito de escala global que viesse a destruir todo o planeta. E justamente nesse momento, C.S. Lewis se pronunciou dizendo o seguinte: de certa forma, nós pensamos demais na bomba atômica. Como devemos viver em uma era atômica? Ele se pergunta para aquela geração que tinha medo de que o mundo acabasse numa guerra atômica. Mas nós podemos adaptar essa pergunta para o seguinte: como devemos viver em uma era de pandemia e de coronavírus? A resposta que ele dá é a seguinte: fico tentado a responder da seguinte maneira: como você teria vivido no século XVI, quando a praga visitava Londres todos os anos? Ou como você teria vivido na era viking, quando invasores da Escandinávia poderiam invadir sua casa e matá-lo no meio da noite? De fato, nós já vivemos numa era de câncer, de sífilis, de paralisias, uma era de ataques aéreos, uma era de acidentes ferroviários, uma era de acidentes automobilísticos. Em outras palavras, não vamos exagerar a novidade da nossa situação. Acredite em mim, diz C.S. Lewis, você e todos os que você ama já foram condenados à morte muito antes que a bomba atômica fosse inventada. O que C.S. Lewis está nos dizendo é que muitas vezes, quando uma pandemia varre o globo, essa percepção da brevidade da vida nos atinge como um soco e nos alcança. Nós simplesmente não conseguimos nos esquivar do fato de que a morte está aí com os pés na soleira da porta da vida. Mas se nós entendermos bem o que está acontecendo, nós veremos que nós estamos sendo despertados de um sono, porque essa é a nossa realidade todos os dias. O fato é que, mais dia menos dia, nós seremos alcançados pela morte, nos apresentaremos diante do trono de Deus e teremos que passar pelo julgamento diante do qual ninguém escapará. Ou seja, talvez nós tenhamos que recobrar o senso de urgência. Como seria ver o seu pai morrer sem ter compartilhado com ele o Evangelho?
Como você sentiria se no meio dessa pandemia você perdesse um parente próximo de você? Que Deus o livre, mas como seria? Como seria saber que sua mãe dormiu o sono eterno sem que você compartilhasse com ela o Evangelho? Como seria se nós descobríssemos que um amigo próximo, um irmão, morreu no meio de todo esse caos que nós estamos vivendo e nós, portadores do Evangelho, nos calamos? Tivemos tempo, tivemos oportunidades, ou poderíamos ter criado oportunidades, mas falhamos, achamos que tínhamos todo o tempo do mundo e agora o tempo se esvaiu. Como seria? Como seria se você morresse inesperadamente, abruptamente, sem poder compartilhar a mensagem do Evangelho com as pessoas que você ama? Pior ainda, como seria se você morresse abruptamente, repentinamente, sem prestar atenção à mensagem do Evangelho? Certa vez eu conheci Ronaldo. A história que eu quero contar é a história do Ronaldo. O Ronaldo, ele é parente da minha esposa, é parente da nossa família. E ele já era uma pessoa com alguma idade, não muita idade, entre seus 50 e 60 anos. E nós descobrimos que o Ronaldo tinha um câncer. Esse câncer foi avançando. E um dia eu, a minha esposa e minha sogra, nós fomos visitar o Ronaldo e a sua esposa na sua casa. O Ronaldo e a Ina, gente muito querida nossa, muito amada. E ele estava prostrado num leito, muito emagrecido, já cadavérico, tendo que ter sua comida colocada na boca, tendo que ter a sua boca umedecida, sofrendo, tomando medicamentos para aliviar a sua dor. E então alguém ali começou a falar assim: não, Ronaldo, você vai melhorar, tudo vai ficar bem, não sei o quê. Eu abruptamente interrompi aquela conversa toda e disse assim, sentei na cama ao lado dele. A mãe dele era uma mulher muito crente que orou muitos anos pela conversão dele. E ele nunca se posicionou por Cristo. Eu me assentei do lado dele da cama, olhei bem nos olhos dele e falei assim: Ronaldo, você sabe que você vai morrer, não sabe, Ronaldo? Todo mundo ficou em choque, todo mundo ficou congelado, todo mundo que estava no quarto parou de se mover, parou de respirar. Uma tensão cresceu naquele lugar, mas eu segui aquilo que eu já tinha começado. Eu olhei nos olhos dele e falei: Ronaldo, você sabe que você vai morrer, não sabe? E que pode ser amanhã, pode ser hoje ainda. Ele olhou para mim com os olhos tristes, olhos desconsolados e disse assim: eu sei. Eu falei: então, Ronaldo, e o que a gente vai fazer com Jesus Cristo? Ele ficou olhando para mim. Eu falei: Ronaldo, sua mãe orou por você a vida inteira, clamou pela sua conversão, ela morreu orando para que você conhecesse ou reconhecesse Jesus como seu Salvador. E até hoje, Ronaldo, você tem estado em cima do muro. Mas, Ronaldo, desse muro nós temos que descer, e nós vamos descer agora. Ronaldo, o que nós faremos de Jesus o Cristo que morreu no seu lugar para a sua salvação? Eu sei que foi como dar-lhe um soco. E eu sei que pareceu uma atitude impiedosa da minha parte. Mas pense bem, o Evangelho, a chamada do Evangelho, a missão que nós recebemos é urgente. Nós não temos tempo. As pessoas à nossa volta não têm todo o tempo. E o Ronaldo tinha menos tempo ainda. Ronaldo, você vai morrer. Você sabe disso, não sabe? O que você fará com Jesus, o Cristo morto no seu lugar? Eu expliquei para ele brevemente o Evangelho. E perguntei para ele se ele queria fazer uma oração. Ele disse que sim. E nós oramos juntos, recebendo a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Eu creio que no dia em que o meu nome for clamado nos altos céus e que chegar a minha vez, eu estarei com o Senhor e eu me encontrarei com o Ronaldo. Porque nós precisamos ter senso de urgência da missão. Eu quero finalizar contando para você que
Você tem visto os noticiários todos os dias. E tudo que nós temos visto, dia após dia, é o avanço do coronavírus, a queda da bolsa, a confusão política, institucional, governamental na qual nós estamos envolvidos, a alta do dólar, o problema da violência, o problema da economia, o fantasma da recessão. E essas notícias, elas podem acabar ocupando um lugar principal no nosso coração. Mas essas notícias, elas hoje estão aí e amanhã serão jogadas no ferro velho. Essas notícias serão esquecidas. Um dia, a notícia da Segunda Guerra foi a maior notícia para uma geração. Um dia, a recessão do país, o confisco das poupanças já foi uma grande notícia aqui no nosso país. Nós vivemos muitas vezes de notícia em notícia, de notícia em notícia. Mas eu quero te dizer que existem duas notícias que não vão passar, que não cairão no esquecimento e que não serão jogadas no ferro velho da mídia. Duas notícias. A primeira é uma má notícia. A má notícia de que nós fomos criados por Deus para um relacionamento pessoal com Ele. E nós demos as costas para esse Deus. Nós nos tornamos absolutamente indiferentes a Ele e não há espaço para Ele nas nossas vidas. A notícia de que nós rejeitamos nosso Criador, nós o ofendemos com os nossos pecados, nós trocamos o verdadeiro Deus por uma miríade de ídolos, nos quais nós buscamos segurança e satisfação. A má notícia de que nós estamos apartados, afastados, divorciados, distanciados do Deus que nos criou para Ele mesmo. E a segunda notícia é a boa notícia. A boa notícia do Evangelho que diz que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, se tornou homem, desceu uma posição de servidão e como servo, desceu até a morte aberrante da cruz do Calvário. Excruciante, dolorosa, escandalosa, vergonhosa, para que eu e você pudéssemos ser reincluídos na presença de Deus, pudéssemos ser salvos, redimidos, justificados, adotados, perdoados e transformados por meio do Evangelho de Jesus Cristo. Essas duas notícias jamais passarão. É com elas em mente que nós temos que viver, sobretudo, a boa notícia do Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia, uma boa nova. É como abrir o jornal agora e ver a melhor notícia do mundo. Isso é o Evangelho. E há uma urgência de que nós proclamemos essa notícia. Você acha que receber as novidades do coronavírus é importante? Você acha que acompanhar as notícias a respeito do desdobramento disso tudo que está acontecendo no nosso país é importante? Eu te digo, muito mais importante, urgente e com consequências eternas é a notícia do Evangelho de Jesus Cristo. Que você e eu possamos saber que nós não temos todo o tempo. A vida é uma janela curta de tempo. E que nós possamos nela, enquanto ainda há tempo, proclamarmos a boa notícia de Jesus Cristo. Compartilhe o Evangelho nesses dias, do seu jeito, como você sabe, compartilhe a sua maneira, como você conseguir, como você puder, envie um vídeo, envie uma pregação, um texto bíblico, mas compartilhe o Evangelho, porque nós estamos vivendo dias difíceis. E a urgência do Evangelho é cada vez maior, porque o Mestre está com os pés na soleira do tempo. O Mestre volta em breve, que Ele possa nos encontrar fiéis enquanto nós proclamamos a boa notícia do Evangelho. Jesus Cristo, nós nos voltamos para Ti com todo o coração nesses dias, pedindo que o Senhor derrame uma urgência pungente em nosso coração. Pedindo que o Senhor possa nos ensinar a valorizar cada oportunidade, cada segundo, cada dia, para que nós possamos compartilhar a Tua boa nova
com os nossos filhos, com os nossos pais, com as pessoas que estão à nossa volta. Porque Jesus, o tempo anda numa marcha cada vez mais acelerada, os dias se esvaem entre os nossos dedos. Nós precisamos, carecemos e pedimos dessa urgência para proclamar o Evangelho, para compartilhar a nossa esperança. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós estamos chegando ao final dessa celebração, desse encontro, ainda que virtual, ainda que online, e o nosso desejo é que você possa se sentir fortalecido em nome de Jesus. Nós desde já pedimos que você continue caminhando na fé com a sua família nesses dias, orando com os seus filhos, orando com o seu cônjuge, abrindo a palavra de Deus, que a gente possa continuar conectado por meio dos vídeos que a gente tem enviado todos os dias, que a gente possa continuar conectado ao nosso PG online e que o Senhor possa nos dar a vitória. Que você possa, nesse momento, ser abençoado em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça de Jesus, nosso amado Senhor e Salvador, que a presença, a unção, a força e a coragem do Espírito Santo de Deus esteja sobre todas as famílias da nossa comunidade, esteja sobre você, todas as áreas da sua vida, o seu trabalho, a sua saúde, o seu lar, a sua casa, que esteja sobre o seu sustento financeiro, a sua faculdade, os seus estudos, sobre tudo que diz respeito a você, até o dia em que nós estaremos com Ele pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Que nós possamos celebrar esse tempo com a nossa família e que nós possamos valorizar o fato de estarmos unidos espiritualmente em comunidade. Nós nos encontramos na próxima. Até mais.